Dando continuidade no nosso curso de acupuntura estética, abordaremos agora como a acupuntura atua, nos tratamentos estéticos, qual a aplicabilidade, qual a funcionalidade da acupuntura. E para isso nós devemos relembrar alguns conceitos que envolvem principalmente a questão da fisiologia energética. Nós temos, de acordo com os 5 elementos, alguns padrões de desequilíbrio que são manifestados na pele. E quando a gente vai fazer um tratamento com a acupuntura estética, com a acupuntura voltado para a estética, nós precisamos levar em consideração esses fatores de desequilíbrio. Nós temos como os principais fatores de desequilíbrio o calor, a secura, a umidade, a irregularidade. Todos esses padrões podem ser manifestados na pele. E eu passarei em detalhes para vocês como esses padrões se manifestam na pele. Mas vamos lembrar um pouquinho em relação ao calor. Quando a gente fala de calor, nós falamos em excesso de energia yang, excesso de movimento, excesso de inflamação. Então, quando nós temos algum desequilíbrio na pele relacionado à inflamação, por exemplo, seja uma acne ou uma pele muito avermelhada, que pode ser característica de rosácea, nós temos um padrão de desequilíbrio relacionado ao calor. Agora, se tratando de umidade, por exemplo, quando nós temos uma pele muito oleosa, ou aquela pele muito brilhosa, úmida mesmo, ou com aquela acne mais pustulosa, que é aquele pontinho amarelo, que fica bem inflamadinho, então nós temos também um padrão relacionado à umidade. Então, eu convido vocês a voltarem à base da medicina chinesa em relação a esses padrões de desequilíbrio e analisarem as características que esses padrões fornecem na nossa pele, como eu exemplifiquei o calor e a umidade nesse primeiro momento. Quando falamos de irregularidade, por exemplo, que é a questão do vento interno, a irregularidade tem relação com o aparecimento súbito de uma mancha, ora ela está em um lugar, ora ela está em outro, ou uma acne que sempre aparece em determinado período, só que ela não tem um local específico, é muito irregular, tem relação com esse padrão de irregularidade. Já vou falar qual elemento tem relação com cada um desses padrões, tá? E nós temos também a questão da secura. A pele muito seca, muito frágil, muito sensível tem uma relação direta com esse padrão de secura. A secura na pele, ela pode ser observada naquela pele muito desidratada, que você olha para a pele, você vê um padrão de ressecamento, aquela pele sem nutrição, sem hidratação, tá bom? Então, esses padrões de desequilíbrios são manifestados na pele. Então, quando a gente busca essa base de identificar como cada padrão se manifesta, fica mais fácil a gente tratar. E para finalizar, em relação à questão da baixa de energia ancestral, que tem relação com a pele mais envelhecida, aquela pessoa que tem uma pele mais flácida, independente da idade, a pessoa pode ser mais nova e tem uma tendência à flacidez, a desenvolver linhas de expressão com muita facilidade. Isso tem uma relação com a baixa da energia ancestral. Então, eu falei e abordei cada um dos 5 elementos e os seus padrões de desequilíbrio. Então, nós temos o calor. O calor tem relação com qual elemento? Isso, com o elemento fogo. Eu sei que você respondeu aí, que é com o elemento fogo. A umidade tem relação com o elemento terra. A secura tem relação com o elemento metal. A baixa de energia ancestral tem relação com o elemento água. E a irregularidade, que tem uma relação com o vento, com essa energia mais irregular, tem relação com o elemento madeira. Então, fazendo essa associação, nós já conseguimos designar um tipo de pele relacionado a um elemento,
certo? Nesses padrões de desequilíbrio. Então, se você tem lá um paciente que tem uma acne bem amarelinha, bem inflamada, você precisa pensar automaticamente na questão da umidade e calor. Por quê? Tem inflamação e tem acúmulo de sebo, acúmulo de gordura, tem uma obstrução do poro. Com certeza falaremos mais sobre cada patologia mais à frente. Mas exemplificando, tem uma obstrução do poro, tem uma alteração da forma, tem uma umidade. Então nós sabemos que alteração de forma, umidade, gordura tem relação com o elemento terra. Então, se você tem um paciente com acne, aquela pele extremamente acneica, você vai tratar o elemento terra. Entende? Então, a partir daí, você começa a selecionar pontos da acupuntura sistêmica, você começa a pensar em um tratamento mais específico e diferenciado em relação à acupuntura estética. Por exemplo, eu tenho uma acne e você tem a técnica de circundar a região. Você vai lá, circunda a região da acne, para essa acne secar e tudo mais. Beleza, isso é muito fácil. Mas agora eu quero que você pense em, além de circundar a região, associar pontos da acupuntura sistêmica que ajude a melhorar aquele padrão de desequilíbrio, certo? Então vamos lá para mais um exemplo, continuando com o exemplo da acne. Então, continuando com o exemplo da acne, você tem lá uma acne que tem umidade e tem calor. Você vai circundar a região, por exemplo. Aí você pensa, umidade, eu tenho que achar um ponto na acupuntura sistêmica que ajude a diminuir a umidade. Eu tenho que achar um ponto na acupuntura sistêmica que ajude a diminuir a questão da inflamação, do calor, tá? Então, a partir daí, você começa a fazer as associações e traçar um protocolo de acupuntura sistêmica juntamente com o estímulo da acupuntura estética local, tá bom? Dessa forma, nós conseguimos selecionar os pontos tanto da acupuntura sistêmica como traçar um tratamento da acupuntura estética facial ou se for corporal, enfim, né? Você consegue traçar um protocolo pensando na questão desses padrões de desequilíbrio inicialmente. Então, sempre que for tratar um paciente com acupuntura estética, analise esse padrão de desequilíbrio. Você pode associar com análise da língua, por exemplo. Você olha a língua, você vê que o paciente tem, além da acne pustulosa, inflamada, você vê que o paciente tem uma língua muito úmida, com alterações de forma. E isso faz com que você só acrescente no seu protocolo. Você acrescente pontos da acupuntura sistêmica e faça realmente um tratamento personalizado e específico para o seu paciente. Em relação à questão de frequência de tratamento, né? Como ou quantas vezes por semana o paciente ele deve fazer o estímulo da acupuntura estética, ele deve fazer a acupuntura estética para que ele tenha bons resultados. Primeiro, né, não adianta eu falar para o meu paciente que ele tem que vir 3 vezes por semana, por exemplo, se ele não tem condições financeiras de arcar com aquele procedimento. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber da condição do nosso paciente. Não, você tem condição de fazer o tratamento durante 1, 2 ou 3 vezes na semana. Olha, eu posso fazer só uma vez na semana. Então, você terá técnicas e métodos para tratar aquele paciente de acordo com a frequência que ele pode vir. Porque, como eu disse anteriormente, não adianta nada você fazer você traçar um tratamento onde o seu paciente precisa ir no seu consultório 3 vezes na semana se ele não tem condições para isso, né? Primeiro, você tem que receber. E para você receber, ele tem que te pagar. Então, eu sempre levo em consideração a possibilidade do meu paciente. Se o seu paciente ele pode apenas uma vez na semana, ir apenas uma vez por semana no seu consultório, você vai ali, toda sessão que ele for, você vai fazer o estímulo da acupuntura estética, usando todo o protocolo, usando cosmético, usando a acupuntura sistêmica e o estímulo local em uma única sessão. Agora, se o seu paciente tem a possibilidade de ir ao seu consultório 2 vezes por semana, você tem a possibilidade de fazer um tratamento mais
diferenciado e com um estímulo mais focado. Aí você pode alternar o tratamento. Por exemplo, seu paciente vai segunda e quarta. Na segunda-feira você faz apenas acupuntura sistêmica, trabalha a questão emocional, trabalha a questão dos padrões de desequilíbrio que você encontrou. E na outra sessão você trabalha só acupuntura estética. Entende? Só a acupuntura local. Por quê? Você tem a possibilidade de fazer um tratamento mais específico para cada situação. Então, você faz um tratamento específico para cada situação e no final os dois se complementam para tratar o desequilíbrio do seu paciente. Entende? Então a frequência depende da possibilidade, principalmente do seu paciente. Se ele pode ir 1, 2, 3 vezes na semana, associe o tratamento, faça ou trace um tratamento de acordo com a possibilidade dele. Qual o ideal da acupuntura estética? 2 vezes na semana é o suficiente, tá? 2 vezes na semana você faz um trabalho bem legal com a acupuntura estética e você consegue ver bons resultados com o seu paciente indo no seu consultório 2 vezes na semana. Ah, mas ele tem a possibilidade de ir 3 vezes na semana, então vá 3 vezes por semana. Aí, durante essas 3 vezes na semana, você pode fazer estímulo da acupuntura sistêmica 1 vez na semana e estímulo da acupuntura local 2 vezes na semana, tá? Que você tem a possibilidade maior de potencializar todo o tratamento e, quiçá, trazer um resultado mais rápido. Que muitas vezes o paciente de acupuntura estética, ele quer um resultado muito rápido, porque ele já tentou de tudo, ele já fez vários procedimentos estéticos convencionais e nada o agradou. E o paciente de acupuntura estética que te procura para tratar algum procedimento estético, é importante a gente levar em consideração o que a gente estudou nas aulas anteriores relacionados à questão da vaidade, da autoestima, o que levou o seu paciente a procurar um tratamento com acupuntura estética, tá? Isso é de extrema importância para a gente ter resultado na acupuntura estética. Porque se o seu paciente está buscando sempre modificar algo no seu corpo, o seu tratamento às vezes pode não ser eficaz, porque ele sempre vai ver um defeitinho, ele vai ter uma dificuldade de ver uma melhora. Então, por isso que é muito importante o que eu abri o curso falando sobre a questão da vaidade, da autoestima, trazer isso à tona para o paciente para que ele tenha a possibilidade de entender o porquê ele busca a questão da acupuntura estética. Porque assim, gente, a estética ela é de extrema importância, né? Só que tudo tem um limite, né? Um limite pro certo e pro o que extrapola, né? É normal, igual eu tô com as acnes aqui, apareceram as acnes, tive algumas questões e tudo mais que fez com que desenvolvesse algumas acnes. Isso é normal, tá tudo certo. Agora, eu não posso entrar em desespero porque eu tenho algumas acnes, entende? Eu tenho que tratar o que faz com que apareça acne no meu rosto, entende? Aí eu tenho a possibilidade com a acupuntura de tratar o que faz com que apareça acne no meu rosto e tenho a possibilidade de tratar a acne, certo? Então esse que é o diferencial da acupuntura estética, que você pode tratar as duas coisas, mas você só consegue tratar as duas coisas levando em consideração essa questão da vaidade, da autoestima, a questão dos padrões de desequilíbrio, que são de extrema importância, porque se o nosso rosto, o nosso corpo tem alguma manifestação desses padrões de desequilíbrio, é porque precisa de atenção e precisa de tratamento. Então, não só apenas a região local específica, mas sim o que está gerando aquele desequilíbrio. Tá bom? Então, encerramos por aqui nossa segunda aula desse segundo módulo. Gente, tendo dúvidas, qualquer questão, me mande mensagem, mande no fórum, WhatsApp, o que for. Mas não fiquem com dúvidas, tá bom? E até a próxima aula.